Olá, eu sou o Marcelo, estamos aqui para ter o nosso terceiro vídeo da nossa segunda aula na unidade 2. No final do nosso vídeo anterior, a gente falou sobre oralidade mediatizada. Eu recomendei que vocês fossem olhar, escutar, né, uma narrativa feita por um dos grandes locutores aí tradicionais do Brasil, e tanto o link para essa narrativa lá no YouTube, como tudo que a gente se refere aqui, a bibliografia, etc., está no material de apoio de vocês. Eu vou continuar então naquele assunto, agora discutindo com vocês o que são os elementos para essa mediatização. É como assim, o que seria o léxico, que a gente constrói essa gramática do rádio. Os elementos básicos dessa linguagem são os sons musicais, a gente está falando aí então de voz e música, os ruídos, tanto os desejáveis quanto os indesejáveis, e a trilha sonora, né, que é a música que a gente usa, e mais a sonoplastia, são os efeitos sonoros, e finalmente o silêncio. Pode parecer estranho a gente falar em silêncio como linguagem, mas a gente sabe que o silêncio significa sempre. O Mozart, né, a gente tem uma frase atribuída a ele, não sei se é verdade, mas o Mozart costumava dizer que a música não está nas notas musicais, a música está no silêncio. Para que serve o silêncio no rádio? Ele vai depender do gênero e do tipo de programa. Por exemplo, se você está fazendo uma radionovela, o silêncio serve para criar suspense. Se você está fazendo radiojornalismo, em geral o silêncio é porque deu algum problema. O repórter está contando o que está acontecendo lá no incidente, etc. Cai a linha do celular, silêncio. Dificilmente no radiojornalismo vai ter um silêncio proposital. Quando você está fazendo uma entrevista radiofônica, da mesma forma, se o entrevistado fez silêncio depois de uma pergunta, ou se o repórter fez silêncio depois de uma resposta, a gente interpreta isso ou como um constrangimento, ou como uma dúvida, ou como algum tipo de avaliação. Então, o silêncio significa, junto com esses outros elementos que eu disse. Outra coisa que é importante dizer é que nem todo ruído é ruim, né? Há ruídos que são bons porque eles têm uma função. Existe o ruído técnico e existe o ruído dito semântico, né? Programas humorísticos são sempre um bom exemplo, né? Quando alguém diz uma grande bobagem, por exemplo, você pode ter um ruído que você não consegue definir o que é, se é um objeto caindo, se é alguém batendo em algum lugar, o que em tese não teria significado, mas naquele contexto ele vai ajudar a marcar a narrativa e ele vai ter alguma função. Ele vai ter algum tipo de digamos assim, perfil semântico, né? Para que servem os ruídos desejáveis? Ou eles dão pistas sobre um objeto que tem que ser criado na mente do ouvinte. Então, por exemplo, eu quero fazer uma cena que se passa no aeroporto, né? Então eu posso tocar aquela campainha lá, ou fazer o barulhinho de alguém arrastando mala, né? De tal forma que eu crio essa ambiência na mente do ouvinte. Eu posso também usar esses ruídos que não são indesejáveis para interpelar o ouvinte, para fazer com que ele preste atenção, às vezes para orientá-lo, às vezes para instruí-lo. E aí, eu vou tirar um exemplo que não é do rádio, mas é o mesmo princípio. Se você usa o computador, está lá clicando, e você diz alguma coisa errada, faz alguma coisa errada, clica no lugar errado, ou não está na hora de dar o Enter, você tinha que ter clicado não sei aonde antes, né? Ele apita, ele faz algum tipo de ruído que você até pode configurar, e a finalidade desse ruído é te orientar, ele dá um feedback para você entender que isso está errado, voltar e fazer o caminho certo. Finalmente, o ruído serve também para, digamos, apoiar o que seria a performance oral, né? Então, muitas vezes você tem um grande locutor que está criando todo um clima de suspense, porque ele tem uma voz cavernosa, etc. e tal, né? E para digamos, contribuir para essa performance criativa dele, você faz um som lá de porta rangendo, alguma coisa que
combine esteticamente e reforce semanticamente o que ele está fazendo. A trilha sonora. A trilha também, a função da trilha vai depender do tipo de programa, do gênero radiofônico que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, num jornal, muitas vezes a trilha serve para separar, introduzir ou concluir blocos, segmentos ou mesmo assuntos, né? Você está mudando de política para futebol, existe lá alguma vinheta, alguma coisa que mostra isso para o ouvinte, né? Pode ter uma função descritiva, né? Então eu vou fazer um spot de rádio para vender comida árabe, né? Eu toco lá uma daquelas musiquinhas de dança do ventre, faço uns barulhos de sininhos, etc. Eu situo, né, temporalmente ou espacialmente onde se passa essa cena que eu quero que aconteça, na verdade, na imaginação do ouvinte. E, finalmente, você tem a função expressiva, né? Então, novela radiofônica, aquele momento, depois de 50 capítulos em que Arlindo Orlando e Valéria Cristina vão se beijar, você põe lá uns violinos, uma coisa romântica. Quer dizer, eu estou sendo aqui caricato, mas a música cria climas emocionais, né? Um exercício bacana para fazer é pegar um filme que você goste muito, que tem uma cena de horror ou de amor ou tal, e tira a trilha sonora e você vai ver que é outra cena completamente, né? Agora, existe uma codificação também. Então, não é em toda a cultura que todo ruído quer dizer a mesma coisa. Então, a mesma coisa que existe, né, para as palavras, para as imagens, etc., ou retomando, então, a teoria dessa nossa unidade, como o professor Rodrigo explicou para vocês, né? O significado, ele não existe fora de uma situação. E a situação, ela é a instanciação de padrões que são culturais, né? Então, em cada cultura, em cada grupo que está recebendo essa mensagem do rádio, a gente vai ter certos elementos codificados dessa mediatização. Por exemplo, motivos musicais e timbres característicos nos levam a lugares e épocas característicos, né? Toda vez que você for ouvir toda vez é um exagero, mas 90% das vezes em que você for ouvir um spot de rádio sobre um restaurante italiano, então você vai ter a tarantela tocando, né? Não tem muito como fugir. Você tem elementos melódicos e acordes que estão vinculadas a situações psíquicas. Então, um exemplo aqui, também um pouco caricato, mas que não dá, todo mundo conhece, é aquele som horroroso, eu nem sei se aquilo é música ou ruído, mas daquela cena antológica do Bates Motel, né, do filme do Hitchcock, quando o Norman Bates ataca a moça no banheiro e esfaqueia a moça dentro do box, né? Então, aquele pi, 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 toda vez que eu quiser criar uma situação de suspense, eu posso recorrer a isso. E, finalmente, você tem a questão da dinâmica, do tempo e do ritmo. Dinâmica é o quê? É com quanta força eu, digamos, toco o instrumento, ou faço o ruído acontecer, ou grito, né? Isso é a dinâmica. Quando você pega um trecho musical bem executado, ele não vai ser com a mesma força, digamos assim, do começo ao fim. Ele tem momentos de força, momentos de ceder. E isso vai ter um efeito de dar dinâmica e ritmo também no que eu estou falando, no que está acontecendo. Muitas vezes, a codificação, você tem, então, ritmos e tempos que sinalizam que algo vai acontecer, a música começa a ficar mais rápida, significa que algum tipo de ação vai acontecer, ou a música começa a ficar mais calma, o pior já passou, digamos assim, né? Para a gente entender melhor, ou para vocês entenderem melhor o que é motivo, dinâmica, ritmo e tempo, a gente colocou pequenas explicações e indicações de links para que você ouça e entenda o que a gente está falando no material de apoio. Para essa aula, a gente vai terminando e eu vejo vocês na próxima.